Olá, sejam bem-vindos a mais um programa, mais um Matsuda em Foco aqui no nosso canal do YouTube. Hoje vamos falar de braquiária, uma excelente opção para cobertura de solo. Um assunto muito interessante, a gente sabe que esta técnica de integração ela está sendo muito utilizada e aumenta a cada dia. E para falar sobre este assunto aqui comigo, o engenheiro agrônomo da empresa, ele que é responsável pelo departamento técnico de sementes aqui da Matriz, em Álvares Machado, no interior do estado de São Paulo, o Marcelo Ronaldo Villa. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, é um prazer ter você com a gente. Olá, Suelen. É um prazer também estar aqui para falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante que está bem em moda, que é a utilização de braquiária como cobertura de solo para plantio em sistema ILP. Muito bem, então por que nós podemos dizer que a braquiária ela é uma alternativa para produzir palhada? Ô Suelen, a gente sabe que o plantio direto na palha surgiu no Paraná há décadas atrás, e no momento que surgiu a técnica do plantio direto, num estado onde as condições de clima eram mais amenas do que hoje, e os materiais que eles utilizavam era geralmente a resteva de trigo, às vezes de aveia, um pouco de milheto. Então isso aí eram materiais que, devido ao clima um pouco mais ameno, tinha uma persistência na área maior, então ela demorava um pouquinho mais para se degradar, então tinha uma condição de manter o solo coberto, que é o princípio, melhorar as condições de filtração de água, evitar que você tenha aparecimento de plantas daninhas em excesso, controlar um pouquinho da temperatura superficial do solo e também propiciar que as raízes se desenvolvam melhor da cultura implantada. Isso pensando há décadas atrás, quando você tinha uma condição de clima e com esses materiais. Com o avanço da agricultura para o centro-oeste e mais para o norte do país, a gente pegou umas condições de clima mais quente, a atividade microbiana muito mais ativa e condições de solo diferentes, onde você tem solos mais arenosos, mais ácidos, aonde que você tem uma decomposição desses materiais iniciais muito mais rápida. Então, começou-se a utilizar muito o milheto para poder fazer justamente a cobertura de solo nessas áreas. Mas verificou-se que todos os benefícios que eu falei anteriormente, de você ter a palha durante todo o ciclo da cultura para poder beneficiar, não ocorria, porque quando você implantava, rapidamente esse milheto degradava, o solo ficava nu novamente e você não tinha aquele efeito de cobertura realmente do solo. Então, como tudo avança na agricultura, em outros setores e na agropecuária, começou-se o quê? A utilizar alguns outros materiais que tinham o quê? Uma relação que a gente fala carbono-nitrogênio maior. Então tem mais carbono e menos nitrogênio e automaticamente você tem uma demora maior para a decomposição pelos micro-organismos. E as braquiárias começaram a ser utilizadas e verificou-se que as braquiárias, devido a ter uma composição de carbono e nitrogênio maior do que o milheto, principalmente, elas demoravam mais tempo para poder se decompor. Então, elas se tornaram, na verdade, uma realidade para quem quer fazer agricultura no centro-oeste para cima. Era uma opção muito interessante que dava uma durabilidade de palha muito maior do que o milheto. Então, hoje, se a gente pensar em fazer sistemas integrados e principalmente ter palha para beneficiar o solo, com certeza a utilização da braquiária é uma realidade. Hoje, as braquiárias, de modo geral, todas elas têm essa utilização bastante intensiva, devido a essa praticidade de você ter a palha mais durável no solo e, além disso, é claro, o avanço dos equipamentos para fazer o plantio, a necessidade de que, além disso, você tenha um volume bom de palha e uma qualidade boa de palha. Porque a gente fala volume e qualidade, porque as máquinas também, se você tiver volume muito grande e a qualidade não for boa, as máquinas não conseguem fazer o plantio. Então, as braquiárias se tornaram realmente, vou falar para você, uma realidade hoje para poder fazer o sistema de integração lavoura-pecuária e também de pousio. Muito bem, quais são as vantagens de usar a braquiária no milho verão e também no milho safrinha? Quando a gente pensa em fazer plantios consorciados, plantio com milho ou plantio com outras culturas, você tem que pensar sempre que eu vou adiantar um pouco o ciclo e também vou ter uma condição de proteger o solo. Então, hoje, a grande vantagem de você fazer a braquiária, tanto no milho verão como no milho safrinha, é de você antecipar
o ciclo de cobertura. Então, eu estou preparando essa área para poder entrar com uma cultura na sequência, ou quem faz o sistema integrado mesmo, que coloca o animal, de ter o pasto já formado logo após a colheita das duas culturas. Então, vamos pensar no milho verão. A pessoa coloca a braquiária junto com o milho, para poder justamente, na hora que ele colher esse milho, ele tirar, a pastagem já está praticamente formada, ele deixa vedado aí uns 30 dias, e ele vai ter o pasto pronto para colocar o animal nessa área, pensando em pasto. Se a ideia é de você fazer um plantio do milho verão antecipado, o mais cedo possível, para poder tirar esse milho, grão ou silagem, e ainda entrar com uma cultura da soja, eu tenho que, logo após a retirada do milho, da colheita dele, a mesma formação da área, coberto totalmente, vedo alguns dias, aí ao redor também de 30 dias, vai estar numa vegetação boa, eu entro dessecando essa braquiária e já está pronto para mim poder fazer o plantio direto da safra de verão da soja. Se eu faço esse plantio no milho safrinha, que já é finalizando o ciclo de plantio, eu estou pensando o quê? Em deixar essa área coberta para poder entrar no próximo ciclo com a soja, ou também aproveitar o período de entre-safra para utilizar com animais, aonde que eu vou ter deficiência de pasto e eu estaria com uma pastagem nova. Então, na verdade, eu utilizar a braquiária em consórcio com milho safrinha ou milho verão é eu ter uma condição antecipada de utilização dessa área. Tá certo. E agora a braquiária é utilizada após o plantio da soja? Geralmente quando se faz essa consorciação com a soja, você vai fazer uma consorciação geralmente em sobressemeadura da soja. A gente fala sobre semeadura é quando a soja já estiver começando a lourar as folhas, então eu vou colocar a semente da braquiária nessas áreas aí, para poder ter duas situações futuras. Ou deixar essa área pós-colheita já em pousio, para poder não nascer mato e ter essa cobertura vegetal para proteger o meu solo, para entrar na safra de verão futura. Ou também, quem tem sistema integrado, eu faço esse plantio na soja lourano para poder justamente ter essa braquiária já em condições de uso para os animais o mais rápido possível. Uma outra opção também de plantar a braquiária é pós-soja. Muitas pessoas ou muitos agricultores utilizam isso aí. Eu primeiro retiro a soja e depois eu entro plantando essa braquiária ou a lanço ou com máquina de linha para poder principalmente ter uma cobertura do solo simplesmente para pousio. Então são algumas opções que a gente tem hoje para trabalhar com a cobertura de solo, utilizando braquiária principalmente, mas também a gente pode estar estendendo a outros materiais aí do gênero pânico que está dando muito bom resultado. Tá certo. Quais são as braquiárias que se adaptam melhor ao sistema de integração lavoura e pecuária? A gente ouve muito falar da braquiária rusiensis, né? Mas existem outras também que se adaptam muito bem, então quais são? Justamente, acho que a braquiária rusiensis, ela entrou como padrão. Na época da transição que eu falei anteriormente, que se migrou aí das culturas de inverno do Paraná, quando foi para o centro-oeste e a braquiária veio para, entre aspas, substituir o milheto, que degradava muito rapidamente, a braquiária rusiensis, por uma série de motivos, ela entrou como padrão. Então ela foi utilizada inicialmente, se adaptou muito bem porque ela nasce rápido, cresce rápido e principalmente ela na época tinha um valor agregado por quilo mais em conta, então isso aí se tornou muito atrativo para quem queria diminuir o custo na hora de fazer a implantação e na hora de você fazer a dessecação dela para poder fazer a implantação da cultura, é a braquiária que talvez você utilize a menor dose de herbicida para poder fazer. Então ela se tornou padrão, mas como eu falei também anteriormente, tudo vai evoluindo. E nessa evolução, outras cultivares, outras espécies de braquiárias também estão sendo utilizadas e com bom resultado. No caso, a gente podemos citar a espécie das brisantas, que a gente pode encaixar MG4, podemos encaixar MG5, podemos encaixar o Piatã, Marandu, dentre outras aí, que você consegue ter um bom resultado. Claro que cada uma vai ter um manejo diferenciado, cada uma vai ter uma forma de produção de massa, vai ter um hábito de crescimento. Então, o produtor ele vai adequar a utilização de cada uma dessas cultivares dentro do seu manejo. Vou dar um exemplo aí, a MG5 hoje está sendo bem utilizada para fazer o sistema integrado. Principalmente quando fala integrado é que tem boi no sistema, porque ela é uma braquiária que ela inicialmente ela demora um pouquinho mais para
germinar, demora um pouquinho mais para crescer, mas depois ela dá uma capacidade de suporte ou de volume de massa muito intensivo para quem coloca animal. Às vezes você consegue colocar 30% a 40% a mais de animal na mesma área que você colocaria com uma rosiense. Porém, ela vai ter uma necessidade de uma dose superior de herbicida para poder fazer a dessecação. Mas o benefício que ela dá de você ter mais animal por área compensa. Além disso, a MG5 ela tem se mostrado que muito interessante em sistema radicular. Então ela tem tido um sistema radicular muito mais profundo, muito mais agregador de solo, deixando mais matéria orgânica. E quando você coloca um exemplo de uma cultura de soja na sequência, tem se verificado que ela deixa uma produção superior em sacas por hectare. Então, na verdade, a gente pensa que é um material que às vezes vai te dar um custo maior inicial por causa de valor de semente e dessecação, mas no final ela te deixa uma receita muito superior. Então, hoje a gente analisa muito isso, cada material para cada sistema. Então, hoje, falar para você, Suelen, todas as braquiárias estão sendo utilizadas com sucesso para fazer o sistema integrado. Mas volto a falar, talvez o padrão ainda continue sendo a braquiária rosiense. É importante a gente falar, quando a gente fala de integração, da importância de escolher uma semente de qualidade. E aí não tem como não falar aqui da linha Série Gold que a Matsuda tem no mercado, hoje já está na 4ª geração, então o produtor, principalmente aquele que trabalha com integração, seja apenas para palhada ou seja para colocar o gado depois, ele precisa escolher uma semente de alta qualidade e nós temos aqui excelentes opções, né, Ronaldo? Eu acho que você tocou num ponto, acho que primordial aí. A gente falou que as braquiárias, de modo geral, nós podemos utilizar qualquer uma adequadamente para poder fazer a implantação, que ela se adapta muito bem de acordo com o manejo. Mas quando a gente pensa em qualidade, principalmente fitossanitária, a gente não pode pensar em ter opções de sementes que não tenham qualidade. Realmente a gente tem que trabalhar com sementes de qualidade e principalmente aquelas que dão segurança fitossanitária, que para quem trabalha com agricultura principalmente sabe o importuno que é você levar uma doença para a sua área, o custo que ela vai te gerar. E com certeza toda a linha da série Gold da Matsuda tem essa confiabilidade de estar isenta das pragas, doenças e você levar semente de qualidade que vai te dar um estande de plantas perfeito, rápido e que vai te dar uma qualidade de pastagem, um vigor da planta muito grande. Então nós temos sempre que pensar que a semente é o início de tudo. Se você começar errado com a semente, com certeza todo o resto você vai comprometer. Então na hora de fazer a implantação, sempre prestar atenção de usar semente de qualidade que vai dar resultado positivo. E quando a gente fala da linha Série Gold, eu vou me permitir a falar da série Gold Green Star, que é mais uma tecnologia que a Matsuda preocupada justamente com as pragas e doenças que já tem no solo, e em especial os nematóides, lançou essa tecnologia, que é uma tecnologia que ela vem a ajudar. É mais uma ferramenta para ajudar. Ela não vem para solucionar problema de nada, mas ela vem ajudar a minimizar os impactos negativos que os nematóides podem trazer para as culturas em sequências de braquiárias. Então, é mais uma ferramenta aí que vem com o DNA Matsuda, justamente pensando em auxiliar o produtor a ter mais lucro e diminuir os custos de produção. Muito bem, falamos então da braquiária, essa excelente opção para a produção de palhada. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer saber mais sobre as sementes da linha Série Gold? Sobre o último lançamento da Matsuda que o Ronaldo citou agora, que são as sementes da linha Série Gold Green Star? Entre em contato com a nossa equipe. Pode deixar também suas dúvidas aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos. E se ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigada mais uma vez, Ronaldo, pela sua presença aqui, pelas suas informações que foram muito importantes e até a próxima. Suelen, até a próxima a todos. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.